Bom, essa é a terceira aula que a gente vai estar... terceira aula teórica desse curso, tá? A gente vai começar vendo um pouquinho de módulo, tá? O valor absoluto. Talvez vocês tiveram que usar na lista da aula da semana 2. E eu vou tentar cobrir esse assunto agora, tipo, tentar sanar essas dúvidas, tá? O que é módulo, então? Ou também conhecido como valor absoluto de um número A, né? A gente vai denotar por duas barrinhas assim entre o número A, e ele é definido da seguinte maneira. Ele vai ser o próprio número, se esse número for maior ou igual que zero, e vai ser menos ele se ele for menor que zero. Então, se ele é maior ou igual que zero, significa que ele é positivo. Então, o módulo de um número positivo é positivo. Agora, o módulo, se o A for negativo, né, ou seja, A é um número negativo, então menos A passa a ser positivo. Então, o módulo de um número negativo passa a ser um número positivo. Tudo bem? Então, isso é uma formalidade que tem para definição de módulo, que ela ajuda bastante, especialmente quando a gente tem que resolver algumas equações modulares, tá? E algumas fatorações que vão aparecer no meio do caminho, que eu já vou explicar. Então, por exemplo, se eu faço o módulo de 4, bom, 4 é um número positivo, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O 4 é maior ou igual que zero, então o módulo de 4 é o próprio 4. Se eu olhar para menos 14, o menos 14 é um número negativo. Então, menos 14 é igual a 14 positivo. Então, o módulo de menos 14 passa a ser 14 positivo. Então, aqui, com números, não tem muita dificuldade com o que vocês provavelmente aprenderam de módulo. Então, o módulo é sempre aquela coisa positiva. O problema todo mora quando você não sabe qual número é. Quando acontece, por exemplo, o módulo de uma variável. Então, por exemplo, x ao quadrado. O módulo de x ao quadrado vai ser x ao quadrado. Por que vai ser x ao quadrado sempre? Porque no último aula eu comentei que o número ao quadrado ele é sempre positivo. Porque se ele for positivo, vai ser ele vezes ele, então é mais com mais dá mais. E se ele for negativo, vai ser menos vezes menos, que vai dar mais. Então, vai ser sempre positivo aqui. Na verdade, isso acontece para qualquer potência par, né? Então, qualquer potência par de um número positivo ou negativo vai dar positivo. Então, o que está aqui dentro dessas barrinhas, né? Ou seja, o módulo do que eu estou querendo saber, é sempre um número positivo. Então, dá sempre ele mesmo, né? Porque se o número é positivo, o módulo é ele mesmo. Mas vale para qualquer potência par. Então, o módulo de x à oitava também é x à oitava. O que acontece para uma potência ímpar agora? Antes disso, talvez, o que é o módulo de x, né? O módulo de x é o quê? Bom, eu não sei se o x é positivo ou negativo. Então, é a própria definição de módulo. Então, se o x... Isso aqui eu vou ter que dividir. Isso aqui vai ser x, se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor que zero. Eu não tenho como melhorar isso, porque eu não sei se o x é positivo ou negativo. Você tem que trabalhar com isso. Ah, mas aqui o x ao quadrado eu consegui fazer. Bom, aqui é outra situação, porque o x ao quadrado, não importa quem seja o x, vai ser sempre positivo o x ao quadrado. E aí você consegue tirar o módulo disso. Aqui no x ao cubo, você não consegue saber, mas você consegue melhorar isso aqui, tá? O que é o módulo de x ao cubo? Eu posso pensar como sendo o módulo de x ao quadrado vezes x. O x ao quadrado eu sei que é sempre positivo. E aqui eu vou usar uma propriedade de módulo, que daqui a pouco eu comento melhor. Mas o módulo do produto é o produto dos módulos. Então eu posso pensar que isso aqui é módulo de x ao quadrado vezes módulo de x. Tá? Mas o x ao quadrado é sempre positivo. Então o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Mas o módulo de x você não tem o que fazer. O módulo de x é módulo de x. Então, por mais que eu não consiga dar a resposta final do que é o módulo de x ao cubo, eu consigo melhorar ele nessa expressão aqui, que seria x ao quadrado vezes módulo de x. Isso aqui, eventualmente, acaba sendo importante quando você precisa fatorar alguma expressão. Porque aí você tira um x ao quadrado aqui, que vai cancelar com alguma outra coisa, tal, e assim vai. Então, o meu conselho para vocês é, se tiverem que trabalhar com módulos, usem a definição, tá? A definição de x a definição de módulo de alguma coisa é a coisa se essa coisa for positiva e menos a coisa se a coisa for negativa. Com isso a gente vai para a seguinte pergunta, tá? Se eu tenho x um número qualquer, é verdade que raiz de x ao quadrado é x? Ou seja, o que a gente adora fazer? A gente adora cortar quando dá. Então, raiz é meio que o inverso da potência. Então, se aqui é raiz quadrada, aqui eu tenho x ao quadrado, a minha vontade é cortar o 2 daqui com o 2 daqui, e a resposta dá x. O problema é que isso nem sempre é verdade.
Aqui é depende. Depende do quê? Depende de x é positivo ou negativo. Tá? Vamos pensar o seguinte. Sempre que aparecer uma incógnita, o ideal é que você tente substituir por um número, ou por alguns números, e veja se continua acontecendo, né? Então, sei lá, vamos escolher, por exemplo, x igual a 2. Então, raiz de 2 ao quadrado. Bom, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, de fato, a raiz de 2 ao quadrado deu 2. Então, aqui vale essa condição, tá vendo? Então, para x igual a 2, essa igualdade aqui vale. Mas agora vamos pensar, por exemplo, para o menos 2. Então, raiz de menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, de novo, é 4. Raiz de 4 é 2. Mas aí, então, menos 2 é igual a 2? Não, né? Tudo bem? Por quê? Eu estou primeiro levando ao quadrado para ganhar um número positivo, porque só assim eu consigo tirar a raiz de alguma coisa. Né? Lembra que raiz, número negativo, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, o que aconteceu? Nos dois casos, agora vamos trocar tudo por x, né? Vamos fingir que eu vou reescrever todas essas coisas aqui. Então, eu vou usar uma nova notação. Então, raiz de x ao quadrado. O que aconteceu? Quando o x for positivo, me deu o próprio x. Quando o x foi negativo, me deu menos x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, porque é justamente aquilo que a gente definiu como módulo. E isso vale para qualquer potência par. Não tem nada de especial com o 2, tem que ser especial com a questão de ser par. Então, se eu penso, por exemplo, em raiz quarta de x à quarta, isso, de novo, é módulo de x. Tudo bem? Raiz oitava, etc. No entanto, se eu penso na raiz cúbica de x ao cubo, agora isso sim dá x. E aí é simples pensar, por exemplo. Vamos pensar nas hipóteses aqui. Eu posso ter x um número positivo. Tudo bem? Se x for positivo, x ao cubo é positivo. E aí a raiz cúbica dessa coisa positiva vai ser positivo também. Então tem que ser o próprio x. Agora, se o x for negativo, x ao cubo vai ser um número negativo, porque vai ser menos com menos dá mais, com menos dá menos. Só que existe raiz cúbica de número negativo, né? Pensa, por exemplo, na raiz cúbica de menos 27. Isso aqui é menos 3. Porque menos 3 vezes, vou colocar entre parênteses assim, menos 3 vezes menos 3, quanto é isso daqui? 3 vezes 3, 9, vezes 3, menos 27. Então, o menos 3 ao cubo dá menos 27. Por isso que existe a raiz cúbica de menos 27. Então, o problema todo está em raízes pares. Tá? Então, para raiz par, toma cuidado com o módulo. Raiz ímpar, não precisa tomar o cuidado. É o que deveria ser, digamos assim. Tudo bem? Então, esse é o único detalhe que tem que ser chamado a atenção. E eu vou dar mais um exemplo disso, porque ele pode aparecer de formas mais sutis. Vamos olhar para raiz quadrada de x à quarta. Quanto dá isso daqui? Eu posso pensar assim, raiz quadrada de... Aí eu vou escrever o x à quarta como sendo x ao quadrado. E aí, pensa que o x ao quadrado é um certo y. Então, o que você tem agora é raiz quadrada de y ao quadrado. Tá? Eu estou fazendo vários passos, porque são cada um desses passos aqui tem uma matemática por trás. Tá? Que aí você constrói o raciocínio. Você não chega direto na resposta, você vai construindo o raciocínio. Então, se eu chamar o y de x ao quadrado, o raiz quadrada de x à quarta nada mais é do que raiz quadrada de y ao quadrado. Mas você acabou de ver que raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número, porque é a raiz par. Só que quanto vale o y o y? Isso é a mesma coisa agora voltando, né? Eu falei que o y era x ao quadrado, isso é módulo de x ao quadrado. E quanto que é o módulo de x ao quadrado? É x ao quadrado, porque x ao quadrado é sempre positivo, então o módulo vai dar sempre ele mesmo. Então, no final das contas, aquilo que você achou que deveria dar, de fato, raiz quadrada de x à quarta, é x ao quadrado,
Mas olha o tamanho do caminho que eu tive que percorrer para ter certeza que dava x ao quadrado, apesar de ser intuitivo. Tá bom? Vocês conseguem ter mais exemplos nas listas, e aí acho que eu vou deixar para vocês pensarem no resto. Beleza? E aí o próximo passo com isso é, bom, uma vez que eu defini módulo de alguma coisa, ou valor absoluto, eu consigo me perguntar, assim, beleza, posso ter equações com módulos? Pode. Isso aqui, por exemplo, tá? Então eu vou ter equações e vou ter inequações também. Inequações, eu não vou ter tempo de falar nessa aula, porque eu tenho muita coisa para cobrir, mas depois vocês dão uma olhada, tem alguns vídeos de exercício resolvido. Mas a ideia é a mesma, tá? Eu vou dar a ideia de equação, depois vocês aplicam para a inequação. Então, olha só, eu tenho módulo de x mais 2 menos 3 igual a 2x mais 5. Só que, de novo, eu não sei quanto vale x. Eu sei aplicar quando que o módulo vai dar uma coisa e quando que vai dar outra. Então, eu vou ter que pensar nesses dois casos possíveis. Aqui eu tenho só esse módulo. Então, eu preciso me preocupar quando que esse módulo aqui vai dar o que está dentro exatamente e quando vai dar menos do que está dentro. Então, quais são as condições? A gente sabe que módulo de x mais 2, ele vai ser o quê? Ele vai ser o próprio x mais 2. Então, de novo, eu tenho uma coisa x mais 2. Pensa que o x mais 2 é y, tá? Então, o módulo de y vai ser y quando y é maior ou igual que zero. Então, vai ser x mais 2 quando x mais 2 for maior ou igual do que zero. E vai ser menos x mais 2 quando x mais 2 for menor do que zero. Mas, olha só, vou tentar reescrever um pouco melhor aqui, né? Porque vai ser o x mais 2 quando o x mais 2 for maior ou igual que zero, né? Vamos tentar isolar as coisas com relação a x. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 2 quando... Bom, se o x mais 2 for maior ou igual que zero, significa que o x é maior ou igual do que menos 2. Lembra de equações de primeiro grau que a gente viu na última aula? Se x for maior ou igual do que menos 2, e vai ser menos x menos 2, né, abrindo essa expressão aqui, quando x for menor do que menos 2. De novo, estou resolvendo essa equação aqui. Essa virgulinha aqui você pode pensar como se fosse se e se, tá? Então eu tenho minha condição. Então eu tenho dois casos para analisar. Eu tenho que resolver essa equação aqui quando x, para valores de x que são maiores que menos 2 e para valores de x que são menores que menos 2. Porque esse módulo aqui ele vai ganhar valor diferente em cada um desses casos. Então eu tenho duas equações para analisar no final das contas. Então eu vou chamar, por exemplo, de, só para facilitar a minha vida, eu vou chamar de caso A e de caso B. E vou resolver cada um dos casos. Então, o que é o caso A? O caso A, eu estou supondo que eu tenho valores de x maiores ou iguais que menos 2. Nesse caso, o módulo é a própria coisa que está dentro do módulo. Então, eu tenho que resolver x mais 2 menos 3 igual a 2x mais 5. Bom, vamos resolver essa equação aqui. Vou jogar o 2x para cá. Somado com x vai dar menos x. Aqui eu vou ter 2 menos 3 menos 1. Menos 1 joga para lá mais 1. 6. Então, agora eu multiplico por menos 1. Então, x igual a menos 6. Eu cheguei para a solução dessa equação aqui, x igual a menos 6. Mas eu estou trabalhando com valores maiores ou iguais que menos 2. Mas menos 6 não é maior ou igual que menos 2. Então, como menos 6 não é maior ou igual do que menos 2, então menos 6 não é uma solução para essa equação aqui. Para essa equação aqui. A modular. Menos 6 é uma solução para essa. Mas para essa aqui valer, eu estou trabalhando apenas com valores de x que são maiores ou iguais a menos 2. Deu para entender isso? Então agora não é mais simplesmente pega, troca, resolve e está feliz. Não, você tem que pegar, trocar, resolver e verificar se está dentro daquele intervalo que te permite trabalhar. Tá? Então, como menos 6 não é maior ou igual que menos 2, então menos 6 não é solução possível. Porque eu estou dentro do caso A. Vamos pensar no caso B agora. No caso B,
eu vou trabalhar com valores de x que são menores que menos 2. E aí, o módulo de x mais 2 é menos x menos 2, aqui. Então, a equação que eu tenho que trabalhar agora é menos x menos 2, menos 3, igual a 2x mais 5. Então, vou resolver de novo. Jogo o 2x para cá, fica menos 3x, igual, aqui está dando menos 5 positivo, próximo para lá, fica 10 ao todo. Então, aqui deu que x é igual a menos 10 sobre 3. E aí, só para você poder pensar e fazer a comparação, isso aqui é menos 3,3 dízimo, tá? Agora, vamos fazer aquela... Vamos nos perguntar se está dentro do intervalo que a gente quer, né? A solução que eu cheguei para essa equação é menos 10 terços. Eu preciso saber se menos 10 terços está dentro dos valores possíveis para x do caso B, que são x menores que menos 2. Mas menos 10 terços, como é menos 3,3333, é de fato menor que menos 2. Então, essa solução aqui é possível. Então, como menos 10 terços é menor do que menos 2, então menos 10 terços é a solução possível. Então, apesar da gente pegar esse módulo e quebrar em duas equações distintas para cada um dos casos, a gente tem só uma solução. A ideia seria assim, cada equação vai dar uma solução diferente. Pode ser que dê, depende do caso. Nesse caso que a gente trabalhou, só uma das equações deu possível. Então, o conjunto solução aqui para essa equação estrela aqui, é só menos 10 terços. E aí, para ir na equação é a mesma coisa, tá? Você vai quebrar os casos para quebrar o módulo, aí você vai chegar em soluções possíveis, aí você vai ter que fazer, possivelmente, interseção de alguns intervalos lá para chegar nas respostas. Bom, então tudo que a gente fez até aqui foi meio que preparatório para essa questão de função que vai entrar. Tudo bem? Porque o objetivo do curso é estudar diversas funções e depois, cada vez, tentar entender melhor funções, né? Ou particularidade de funções. A gente vai ver limite, derivada mais para o final do curso, mas sempre de funções. Então, a gente precisa entender o que é uma função, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é definir as coisas, tá? Porque a matemática, você tem que ter um formalismo. E é difícil você ser formal com exemplo, né? Então, você precisa definir o que significa o que você vai trabalhar para você ver se se encaixa ou não. É como se fossem as regras do jogo, tá? Então, primeira coisa, para ter uma função, eu preciso de dois conjuntos. Daqui a pouco eu dou nome para eles, tá? Então, eu vou ter um conjunto A e um conjunto B. Eu vou dizer que uma função, tá, de A para B, então eu preciso... vai ser uma correspondência entre esses dois conjuntos que eu estou fixando, tá? Que vai fazer o seguinte, que para cada elemento de A, de um conjunto A, ele vai associar um único elemento de B. Isso é definição de função. Definição, então, de função, que eu vou escrever assim, f de A para B, tá? F de A, setinha B. Então, para cada elemento de A, essa função vai me levar num único elemento de B. Para cada elemento de A, ou seja, todo mundo de A tem que ir em alguém. E esse alguém tem que ser único, tá? Eu não posso ir em dois caras diferentes. É simples assim a definição, mas vamos fazer alguns exemplos aqui desses diagramas, tá? Esses diagramas são chamados de diagramas de Von, e eles são bons para você ter uma ideia mais visual do que uma função é. Daqui a pouco a gente vai abolir essa questão visual e vai trabalhar com expressões, mas por hora vai ser isso daqui, tá? Então, suponha que é meu conjunto A e aí meu conjunto B. Então, são 3 bolinhas vermelhas aqui, 3 bolinhas azuis aqui. Conjunto de bolinhas. Acabou, é isso, tá? Aqui eu estou associando essa bola, essa bola, essa bola, essa bola, essa bola, essa bola. Bom, então, todo elemento de A foi levado em algum elemento de B. É função. Porque satisfaz o que está definido para ser função. Vamos ver esse daqui. Mesmos conjuntos A e B, tá? Agora eu vou levar a primeira bolinha na primeira bolinha, a segunda na segunda e a terceira na segunda também. Ainda é função. Por quê?
Ah, mas esse aqui, ó, tem dois caras chegando nele. Não tem problema, tá? Isso não tem problema. O que eu não posso ter é isso aqui, ó. Um cara sendo levado em dois diferentes. Isso não pode acontecer. Então, a parte que associa um único elemento de B significa que quando eu pego um aqui, eu sigo o que a F faz, eu vou só em um. Aqui, eu vou só em um. Aqui, tá vendo? Eu estou indo em dois. Isso não é função. E isso é função. Essa é a diferença fundamental desses dois diagramas aqui. Tem um problema maior ainda, esse terceiro aqui, que é esse pontinho aqui não está em ninguém. Não pode. Todo pontinho do conjunto A tem que ir em alguém. Então, se tiver um faltando que não vai em ninguém, já não é função. Então, diagramaticamente, é isso que está acontecendo. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer um exercício rápido aqui, nesses diagramas, para descobrir o que é função e o que não é. Então, sem muito formalismo aqui, o conjunto da esquerda é o conjunto A, o conjunto da direita é o conjunto B, as setinhas representam onde a função está levando, tá bom? Esse caso aqui é função? Nesse caso aqui não é função. Por quê? Porque esse C aqui não está sendo levado em ninguém. Onde que esse C está indo? Não está indo em ninguém. Então não pode ser função isso aqui. Beleza? Vamos ver esse aqui. Bom, o A está indo no 1, B está indo no 1, C está indo no 2. Bom, o A vai só em um cara, o B vai só em um cara, o C vai só em um cara, e todo mundo de A foi levado em alguém. Bom, é função. Vamos ver aqui esse item C. O 1 vai no 4, só no 4, ok. O 2 vai no 4 e vai no 5. Não posso. Cada elemento de A tem que ir em um único de B. Então, essa é a função e o problema está aqui. O D, mesma coisa. O 5 vai no 25 e o 5 está indo no 35. Não posso. Não é função. Esse item E. O A vai só no D, o B vai só no F, o C vai só no F e o D vai só no E. Beleza. Essa é a função. Ah, mas tem dois aqui vindo no F. Não tem problema. Isso é outra história. Esse aqui não tem nada. Se não tem nada, não tem nem correspondência entre eles. Então, os elementos de A não estão sendo levados nos elementos de B. Então, isso não pode ser função. E agora, eu preciso falar de alguns nomes, tá? Então, eu vou precisar introduzir essa ideia de nome de coisas, porque isso vai ser importante no longo do curso, tá? Então, vamos supor agora que eu comecei com uma função já. Então, f de A para B, eu tenho dois conjuntos A e B, e eu tenho uma função de A para B. Já estou supondo que isso aqui existe, tá? Quais são os nomes que vão ser recebidos aqui? A, esse conjunto de origem, é chamado de domínio da função f. Tá? Então, é o conjunto de onde vai sair os elementos para serem correspondidos aos elementos de B. Esse conjunto aqui destino, ele é chamado de contradomínio. Tá? E dentro do contradomínio, lembra que tem elemento de B que não necessariamente ele vai ser atingido por F. Tá? Por exemplo, eu posso pensar aqui, ó, deixa eu ver, aqui. Nesse B aqui, isso aqui é uma função, mas o C é um elemento do B que não é atingido por F. Mas isso não é problema para mim. A única coisa que eu peço é que os elementos de A, todos eles tenham correspondentes em B. Mas eu não peço que os elementos de B, todos eles recebam um correspondente. Isso é fundamental. Então, 1, 2, 3 aqui é o contradomínio. Mas o que eu vou definir agora é o conjunto imagem. Imagens são aqueles elementos, ou seja, vai ser o subconjunto do contradomínio, que são atingidos por F. Então, a imagem desse aqui vai ser 1 e 2, por exemplo, apenas. Tá? Então, aqui está a definiçãozinha. Então, um subconjunto do contradomínio, cujos elementos estão associados por F, tá? Através de A, vai ser a imagem de F. E eu vou denotar isso daqui assim, dessa forma, tá? Imagem de F, in de F.
Então, se eu olho esse exemplo aqui, bem bobinho, por exemplo, então A de 1 até 4, B de 1 até 8, eu estou pegando um número e levando no dobro dele. Então, 1 vai no 2, 2 vai no 4, 3 vai no 6, 4 vai no 8. Esse conjunto todo aqui, então vamos até escrever. Então, quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto A, formado por 1, 2, 3 e 4. O contradomínio é o conjunto de 1, 2 e 3 pontinhos até 8. E a imagem de F, quem que vai ser? São os elementos de B que são levados por F em alguém. Tá? Então, por exemplo, quem é? O 2, ele é... talvez eu até abuse da linguagem aqui. Então, o 2 é a imagem do 1. Ou seja, o 2 é o F de 1. Então, o 2 está na imagem. O 4 é a imagem do 2. Então, o 4 é igual ao F de 2. O 6 é o F de 3 e o 8 é o F de 4. Então, o conjunto imagem, e só esses são levados, né? Então, o conjunto imagem é só 2, 4, 6 e 8. Ah, mas e os valores 1, 3, 5, 7? Não tem problema. Continuam morando no contradomínio, mas eles não fazem parte da imagem. Não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai ver que funções onde você consegue atingir todo mundo tem um nome específico e tal, mas enfim, daqui a pouco a gente vê. Então, esses são os 3 primeiros nomes que eu quero que vocês entendam, que são a construção da função. Então, dada uma função, eu tenho um conjunto domínio, um conjunto contradomínio, e dentro do contradomínio eu tenho um conjunto imagem. Mais outros 3 nomes para vocês. Então, ali eu estava só descrevendo, eu estava batizando os elementos que compõem a função. Agora eu vou dar nome para quando a função tem certas propriedades. Tá? Então, eu vou falar que ela é injetora se cada elemento da imagem de F é associado a um único elemento de A. O que significa isso? Então, quando eu pego, vamos supor assim, que eu estou em A aqui, eu estou em B aqui, eu tenho minha função F, que vai para cá. Então, eu tenho um elementinho A aqui. Ele corresponde a um elemento aqui de B. Tudo bem? Então, esse elemento está na imagem. Vamos chamar de dar nomes aqui para facilitar. Então, eu tenho um A e um B. Então, o B é a imagem de A, ou seja, o B é o F de A. Bom? Mas eu poderia ter um elemento C aqui que estaria indo no B também. Então, o B também é o F de C. Mas olha só, então eu tenho 2 elementos distintos no A que vão no mesmo elemento de B. Isso aqui quebra essa regra de ser injetora. Tá? Então, para uma função ser injetora, cada elemento aqui tem que ir num único e só nele. Tá bom? Então, essa F aqui não é injetora desse jeito. Para isso aqui ser injetora, eu teria que mandar esse C em algum outro elemento distinto. Então, eu teria que mandar isso aqui num certo, sei lá, B. Distinto de B. Sobrejetora significa que o conjunto imagem é todo contradomínio. Ou seja, todo mundo de B foi atingido por F. Tá? Não sobrou ninguém. Então, nesse caso aqui, por exemplo, isso não é sobrejetor. Porque ficaram de fora 1, 3, 5 e 7. Eles não foram atingidos por F. Então, essa função aqui... Então, agora vamos pegar e voltar nos exemplos lá e tentar entender quem é injetor e quem é sobrejetor. Só uma coisa aqui. Bijetor é quando é injetor e sobrejetor. Tá? Só para terminar essa definição. Então, para esse exemplo aqui, eu tenho essa função. A gente já viu que isso é função. Cada elemento da imagem ele está associado a um único elemento do domínio. Então, o 2 está associado só ao 1. O 4 está associado só ao 2. O 6 está associado só ao 3 e o 8 só ao 4. Então, essa função aqui é injetora, mas não é sobrejetora. Porque 1, 3, 5 e 7 ficaram de fora. Ou seja, 1, 3, 5 e 7 não estão na imagem, mas estão no contradomínio.
Vou voltar naqueles montes de exemplos que eu tinha lá, para a gente tentar identificar dentro de quais são funções. Então, ó, isso aqui não é função, isso não é função, isso não é função, isso não é função. Não preciso nem me preocupar, porque não é função, não tem propriedade que eu quero estudar. Vamos ver essa daqui. Então, olha só. O A vai no 1. O B também vai no 1. Então, esse elemento aqui, o 1, ele está na imagem de F, mas ele tem dois representantes no A, o A e o B. Então, isso aqui não pode ser injetor, tudo bem? Por conta disso aqui. E também não é sobrejetor. Por quê? Porque o 3, tá vendo, ficou de fora. O 3 não é imagem de ninguém. Esse outro aqui é função também, vamos ver. O D está na imagem e ele é só a imagem do A, beleza. O E está na imagem e é a imagem só do D. O F está na imagem, mas ele é a imagem do B e do C. Então isso aqui também não pode ser injetor, por conta disso aqui. Mas é sobrejetor, né? Porque o contradomínio tem só 3 elementos e os 3 estão na imagem. Então, precisa fazer alguns exercícios para praticar isso daqui, mas porque são conceitos, né? Você tem que absorver essas definições, esses nomes, mas não tem muito segredo. Mas isso, tudo que eu falei para função até agora é por meio de diagrama. E não dá para você fazer diagrama de tudo, né? Porque às vezes a gente vai trabalhar com, e nesse caso desse curso, por exemplo, a gente vai trabalhar com funções entre números reais. Então, eu vou pegar um número real e vou levar um número real. Então, se eu for tentar fazer um diagrama disso, eu preciso desenhar um diagrama com infinitos elementos. Não consigo, né? Infinitos elementos não dá para desenhar. Então, a gente vai usar expressões matemáticas ao invés de diagrama, tá? Então, a ideia é a seguinte. A gente vai denotar justamente por isso aqui, por expressões algébricas. E é daqui que a gente volta, lembra na primeira aula que eu falei de expressão algébrica, o que que era e tal. Então, por exemplo, vou falar que G é uma função do conjunto dos naturais para o conjunto dos naturais. Então, domínio sendo números naturais contra domínio sendo números naturais. E G é uma função que vai associar todo número natural ao seu quadrado. Então, pensa assim, né? Quero uma função que todo número natural me dê o seu quadrado. Como é que você escreve isso? G de x é igual a x ao quadrado. É um jeito que você matematicamente traduz essa frase aqui. Uma função que associa todo número natural ao seu quadrado. Matematicamente, a gente escreve assim, tudo bem? Então, essas expressões algébricas elas vão ser bastante úteis para traduzir vontades que você tem. Eu quero que todo número que me dê eu quero dar o quadrado dele. É isso. Vamos pensar, por exemplo, isso daqui. Em geral, a gente vai trabalhar nesse contexto, tá? Funções dos reais para os reais. Ou de alguns subconjuntos reais para os reais. Aí vai variar um pouquinho, mas, em geral, a gente vai pensar em números reais. Que associa todo número x, o número 2x menos 3. Então, pensei, dado um número, eu quero 2 vezes esse número menos 3 unidades do resultado. Enfim, você pode ficar pensando nessas brincadeiras assim. E isso tem uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica é dada pelo seguinte. O f de x vai ser 2 vezes o x menos 3. Então, a partir disso, eu começo a criar funções e expressões algébricas que traduzem o que eu quero dessas funções. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte. E uma das coisas importantes do curso, além de estudar a função, é estudar o comportamento gráfico da função. Tá? Então, a parte gráfica, ela também tem uma definição. Vocês estão acostumados a x leva no y, que, enfim, tem alguma coisa lá que vocês devem saber, lembrar, talvez. Mas tem uma definição formal do que é um gráfico uma função. Então, o gráfico vai ser definido da seguinte maneira. Eu vou dar uma função para vocês, tá? De A para B. E eu estou supondo, né? Lembra que a partir de agora, A e B são subconjuntos dos números reais. Então aqui eu estou pegando um número real e vou associar um número real. É isso que essa função vai fazer. Quem vai ser esse número real? Não sei. A função vai me dar a regra depois lá. E aí lembra que números reais você pode pensar como uma reta, né? Deixa eu até criar uma coisa nova aqui. Você pode pensar os números reais como sendo uma reta. Aí você tem, por exemplo, o 0 aqui, o 1 aqui, o 2 aqui. Aqui você vai ter o meio. Aqui você vai ter o menos 1. Aqui você vai ter o 0,333, etc. E assim por diante.
Então, todo número real, você encaixa ele em algum lugar dessa reta. Esse é o primeiro, é uma noção geométrica que você tem dos números reais. O que a gente vai fazer é olhar para o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eu basicamente vou olhar R, é o dois dedos de R com R, né? Então, se isso aqui for uma dimensão, vou fazer de novo essa reta aqui. Então, por exemplo, se o R sozinho é uma reta, o R pelo R, né, ou seja, o R2, que é o famoso R2, vai ser um plano, tá? Então, desse pedaço aqui, essa reta aqui é uma reta dos números reais, essa reta aqui é uma reta dos números reais. Só que eu vou olhar para esse todo aqui, né? Tudo isso aqui. Então, um ponto aqui, por exemplo, ele vai ser um parzinho que está associado aqui a um x0 e aqui um y0. E a gente vai denotar por x0 e y0. Então, pensa, eu estou pensando assim no plano mesmo, né? Então, uma dimensão você pode pensar como se fosse uma linha. Você só pode ir para frente ou para trás nessa linha. O plano, não tem como descrever melhor para vocês, né? O plano é uma folha de papel ali que você pode ir para qualquer lugar, tá? Só que a gente vai meio que dar coordenadas para esses lugares. As coordenadas vão ser desse tipo, né? Vão ser parzinhos x0 e y0, onde você sai do zero. E aí, o que esse parzinho está me falando? Ele está me falando, anda x0 unidades na direção direita ou esquerda, né, dependendo se for positivo ou negativo, e depois, quando você chegar lá, anda y0 unidades para cima ou para baixo, de novo, dependendo do sinal. Então, eu parto do zero, ando x0 unidades aqui, depois y0 unidades aqui. Aí eu cheguei nesse ponto. É isso que significa esse ponto coordenada. A partir do zero, ando x0 para cá, y0 para cima. Então, o plano cartesiano é isso aqui. É um plano, acima de tudo, onde eu vou acessar ele, eu vou acessar os pontos desse plano por pares de pontos, onde o primeiro ponto corresponde à direção horizontal que eu tenho que ir, e o segundo valor ali corresponde à direção vertical que eu preciso chegar. Tá? E para isso, ou melhor, com isso eu consigo definir o gráfico. O gráfico vai ser o conjunto de pontos x, f de x, para x tomando valores no meu domínio de f. Então, para cada valorzinho do meu domínio de f, eu calculo quanto vale o f dele. Então, pego um xzinho lá, aí calculo f de x. Então, x f de x vai me dar um ponto no plano cartesiano. Eu vou lá e marco ele. Aí eu vou pegar outro ponto no plano cartesiano, vou pegar outro x aqui, um x'. Aí vai ter o parzinho x, f de x'. Isso vai me dar um outro ponto no plano, eu vou lá e marco ele. Coleciono todo mundo, né? Varro todo x. Então, para todo varro todo a, desculpa. E coleciono esses pontos. Isso aí vai me dar alguma coisa. Em geral, a gente vai ver que vai dar uma reta, uma parábola, a gente vai estudar qual o comportamento desses desenhos que vão se formar. Mas no plano, isso vai se formar um certo desenho. E esse desenho é o gráfico da função. Tá? Enfim, talvez eu esteja até complicando demais uma coisa que é supostamente simples, mas que é para tentar trazer um leve formalismo para essa coisa, porque ela tem um formalismo na definição, ela não é só jogar lá desenho e tal, porque isso vai ganhar um significado daqui a pouco para a gente. Então, o que eu vou fazer? Uma vez dada essa definição de gráfico, vamos trabalhar com um exemplo concreto, para a gente conseguir ver que dá boa, que o negócio não é tão difícil quanto parece. Eu vou pegar aquela função que eu comecei, tá? Aquela função do último slide, que é isso aqui, 2x menos 3. Vamos brincar de achar os pontos, esses pares aqui que vão formar o gráfico. E essa função aqui, eu estou supondo que, nesse caso aqui, é f de r em r, tá? Então, o domínio são todos os reais. Então, para cada ponto real, eu vou associar esse número aqui. Então, se o x for 0, eu preciso calcular quanto vale o f de 0. É isso que está me dizendo aqui. Então, o f de 0 é o quê? Eu vou lá e troco o x por 0. Se o f de x é 2x menos 3, o f de 0 é 2 vezes 0 menos 3. Isso deu menos 3. Então, o 0 ele corresponde ao menos 3. Tudo bem? Então, se você pensar, por exemplo, naquele diagraminha que a gente tinha lá, por exemplo, de A e B aqui, então aqui está o 0 vai no menos 3. É isso, no diagraminha é isso que está acontecendo. Vamos pegar o x igual a menos 1. Então, o f de menos 1 ele vai ser o quê? 2 vezes
menos 1, menos 3. Então, aqui vai dar 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Então, no diagraminha, o menos 1, ele vai no menos 5. E vou fazendo isso para todos, né? Então, aqui nessa tabela aqui, menos 1, menos 5. Agora, se for o 1, o f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 3, que é igual a menos 1. E vou fazendo isso para todos os números. Esses números eu peguei de forma aleatória, tá? Peguei qualquer número aqui só para dar o exemplo de, dado um número x, eu calculo quanto que é f nesse valor, usando a expressão de f que me foi dada, e acho a imagem dele nesse ponto, né? Então, a imagem do 0 é menos 3, a imagem do menos 1 é menos 5, e assim por diante. Com isso, eu consigo completar essa tabela aqui. De novo, pontos aleatórios que eu escolhi. Ah, mas 2π, o que é o f de π, né? Π é um número real. É o que você tem. Π está em números reais. F de π é o quê? Eu vou trocar x por π. Vai dar 2π menos 3. Consigo melhorar isso? Não. Formalmente falando, não. Você pode aproximar π por 3,14, o que for, para ter um valor aproximado. Mas f de π é, na via de regra mesmo, é 2π menos 3. Então agora eu vou pegar esses valores que eu tenho aqui e vou jogar no meu plano cartesiano. Porque o objetivo é o quê? É achar o gráfico dessa função. O que eu quero agora é começar a brincar com o gráfico. Então eu quero saber quem é o gráfico dessa função. E eu vou começar por pedaços, né? Eu vou jogar uns pontinhos lá e ver como é que ela se comporta nesses pontinhos aqui. Porque, de novo, para calcular o gráfico, eu teria que varrer todo o x real. Mas, de novo, infinitos valores, não vou ficar aqui até amanhã fazendo, não vou dar conta. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, os pares do gráfico, lembra que vão ser isso aqui, né? Então, eu vou pegar primeira coordenada 0, segunda coordenada menos 3, primeira coordenada menos 1, segunda coordenada menos 5, e assim por diante. Então, eu estou olhando para esses pedaços aqui. Eu vou olhar para esses pares. Então, o primeiro ponto é isso aqui, 0 e menos 3. Então, o meu primeiro ponto é 0 e menos 3. E eu vou chamar esse primeiro ponto de A. Só porque eu quero chamar de A. Não tem motivo nenhum. Então, tá vendo? Apareceu o A aqui, ó. O que significa isso? Como é que eu acho esse ponto? Essa reta aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, é a reta que corresponde ao eixo X, a primeira coordenada. Essa reta aqui corresponde ao eixo Y, que é a segunda coordenada. Então, eu começo do zero, eu sempre inicio do zero, e vou andar 0 unidades para a direita, que é a primeira coordenada. Bom, não saio do lugar. Agora eu vou andar menos 3 unidades na reta Y. Menos 3 significa que eu vou para baixo. Então, eu vou andar 3 unidades para baixo. 1, 2, 3. É assim que eu chego no meu ponto A. Eu posso estar sendo muito básico aqui, talvez vocês saibam muito bem como achar o gráfico, mas tem gente que não consegue. Então, eu estou fazendo meio que uma revisão ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu tinha lá. O próximo ponto é menos 1, menos 5. Agora eu vou colocar mais um ponto. Então, o que eu vou fazer? É menos 1, menos 5, tá? Então, menos 1 significa, na primeira coordenada menos 1, eu vou andar 1 para a esquerda. Então, ando 1 para a esquerda. Agora eu vou andar 5 para baixo, porque é menos 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai aparecer um pontinho aqui, tá bom? Então, menos 1, menos 5. Olha lá, onde tinha que aparecer, apareceu. Eu vou chamar esse ponto de B. Tudo bem? E eu vou colecionando os pontos assim. 1, menos 1, de novo. Então, mais uma vez. Estou no zero, ando 1 para a direita e 1 para cima. Isso vai corresponder ao ponto 1. E chamo isso de C. Eu estou dando nome só para ficar... Depois correr isso daqui. E vou jogando pontos assim, dessa forma. Então, ó, no plano cartesiano, esses pontos A, B e C, eles estão no gráfico, porque o gráfico é um pedaço do plano. Ele vai ter um desenho. Ele vai corresponder a um desenho, é ruim, mas ele vai corresponder a um subconjunto do plano. Tá? Esse subconjunto é o que forma o gráfico. Em geral, eu vou fazer o seguinte. Menos 3. Então, 2x menos 3. E olha só. Então, uma vez que eu jogo essa função aqui, que é a função que a gente quer, isso que aparece aqui para mim é exatamente o gráfico dela. Eu talvez errei aqui esse ponto, 1 menos 1. Ah, é 1 menos 1 aqui, desculpa, gente. 1 menos 1. Aí, agora foi. Olha só. Esse roxo aqui é o gráfico dessa função.
observa que os 3 pontos que eu coloquei, eles estão no gráfico de fato, né? Tipo, eles tinham que estar. Então, não é à toa que essa reta aqui, que corresponde ao gráfico da função, passa pelos pontos A, B e C. E se eu colocar qualquer outro ponto, vai passar também. Então, vamos tentar, por exemplo, o 0,75 e o menos 1,5, que, sei lá, é mais diferente. Menos 0,75 e menos 1,5. Eu acho que era isso, né? Eu errei um valor aqui, então é positivo aqui. Positivo aqui e menos 1,5. Pronto, chama esse ponto aqui de D. O D ainda cai na reta, tá vendo? Qualquer ponto que eu trocar o valor aqui, ele vai cair na reta. Isso não é matemática, tá? Isso é matemática só mesmo. Tudo bem? E você pode fazer isso para sempre. Se você fizer isso para sempre, para todo número real, o que você vai ganhar é isso aqui. Essa reta roxa. Então, isso é o gráfico. Eu posso, tá vendo? Vou diminuindo aqui, ó. Ela é infinita. Ela é infinita porque os números reais são infinitos. Tudo bem? É simples assim. E tá aqui. Eu volto para onde eu estava. Tudo bem? O que a gente vai fazer é o seguinte. Qual que é o drama do negócio? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Qual que é o drama da coisa? Bom, uma vez que para achar o gráfico de alguma coisa eu preciso ficar jogando pontos lá, a pergunta é, bom, quantos pontos então eu preciso para ter uma ideia do gráfico, né? A reta, 2 pontos vão dar. Então, se eu tiver 2 pontos, por 2 pontos passa uma única reta. Então, se eu tiver 2 pontos e eu souber que o gráfico da função é uma reta, pronto, acabou. Achei o gráfico todo. Então, parte do exercício dessa disciplina vai ser isso, né? Então, dado certas funções, quais são os pontos chaves que eu preciso saber para estimar da melhor forma possível como que vai ser o gráfico dela? Tá? Então, a gente vai começar por aí. Hoje eu ainda não vou falar, a próxima aula segunda-feira que vem, né? Eu vou falar de função afim, que é a função que os gráficos vão ser uma reta. E aí a gente trabalha um pouco melhor nisso, mas a ideia daqui para frente é, vou apresentar uma função e vou falar assim, ó, esses são os pontos chaves para você esboçar o gráfico. E comentar algumas coisas. Não vai ser só isso, obviamente, mas enfim. Sobre gráfico vai ser isso. Tudo bem, gente? Deu para entender? O que eu queria mais passar nessa parte aí era plano cartesiano, como obter os pontinhos no plano, essas coisas. Outra coisa que eu precisava falar hoje é o seguinte: operações com gráfico. Tá? Então a gente vai notar que o gráfico é uma coisa extremamente importante de uma função. Porque o gráfico, basicamente, se eu te dou o gráfico, eu te dou a função. Você sabe toda a informação que a função está te passando. Porque, por exemplo, vamos pegar essa função aqui. Eu não sei qual que é a expressão matemática dessa função, tá? Então, esse f de x aqui é alguma coisa que, tipo, não sei. É muito difícil. Mas eu sei, por exemplo, vendo o gráfico, que eu posso olhar e perguntar, beleza, eu não sei qual a expressão de f, mas eu consigo calcular f de 2? Consigo. Por que eu consigo? Ó, o 2 está aqui. Eu sei que a hora que eu chego aqui no ponto, deixa eu usar uma coisa um pouco mais fina. Então, esse ponto aqui, ó, no gráfico, ele é justamente o 2, f de 2. Porque o gráfico é construído dessa forma. O ponto da direita é o ponto do domínio, o ponto da esquerda é o ponto do domínio, o ponto da direita é o ponto da imagem desse mesmo valor. Então, esse ponto aqui, ele carrega a informação da imagem de 2. Mas quem é esse ponto aqui? Bom, vamos lá. Se aqui é 2, aqui é 4, aqui é 3, então aqui é 3,5, mais ou menos, né? Isso aqui, ó, que eu estou fazendo isso aqui assim. Então, o f de 2 eu consigo falar para vocês, talvez não seja exatamente 3,5, mas é muito próximo de 3,5. E eu posso fazer isso para qualquer ponto, 2 não é especial. Tá? Então, por mais que eu não saiba a expressão matemática da f, se eu te dou o gráfico, basicamente estou te falando assim, ó, essa função faz isso, em forma de desenho. E aí você tem tudo que você precisa, quase. Tá? Então, o gráfico é muito importante. Só que a partir do gráfico de alguma coisa, a gente vai conseguir
gráfico de outras coisas. E é isso que eu quero dizer com operações com gráficos. Tá? Então, essas operações, elas valem em geral. Não tem nada de especial com esse gráfico que eu vou fazer. Ele só é um gráfico mais bonitinho para vocês verem como que vai ser esse comportamento. Tá bom? Eu vou apagar aqui só porque eu vou precisar mexer nele. Então tá. O que eu quero fazer é o seguinte. Uma vez que eu te dou o gráfico de uma função f, que é o que eu fiz aqui, eu quero saber o seguinte. Eu vou definir uma nova função, tá? Eu vou chamar de g, de x. E essa função g de x, por exemplo, eu quero que ela seja o quê? Ela seja f de x mais 5. Então, olha só que interessante. Eu não sei o que f faz, em termos de expressão algébrica. Eu não conheço. Eu sei o gráfico. E aí, a partir da f, eu vou definir uma nova função g, que eu vou pegar f e vou somar 5 unidades. Seja lá o que aconteça. Apesar de não saber a expressão da f, eu consigo descobrir o gráfico da g, se eu tenho o gráfico da f. Tá? É isso que eu quero dizer com operações com gráficos. E aí vão ter vários casinhos e a gente já discute isso. Tá bom? Então, olha só. O que você acha que vai ser o gráfico da g dessa forma? Então, vamos fazer alguns pontos para a gente pegar um pouco de intuição. Tá? Vamos pegar, por exemplo, esse ponto 2 que eu tinha pegado lá. Então, o que seria o g de 2? O g de 2, ele por definição tem que ser o f de 2 mais 5. Beleza? Então, e aí eu tenho que pensar no gráfico da g. O gráfico da g vai ser o quê? X, g de x. Então, o ponto que eu estou buscando é o 2, g de 2. Tá? E g de 2 é f de 2 mais 5. Então, no domínio aqui, ou seja, no eixo x, o eixo da horizontal, vai continuar sendo 2. Esse ponto aqui, lembra que eu falei? Isso aqui é o 2, f de 2. Agora eu vou pegar o f de 2 é justamente essa altura, que é esse tamanho aqui, né? Isso aqui é o f de 2. F de 2. Esse tamanho aqui, onde ele está batendo. E aí eu vou pegar e vou somar 5 unidades. Aqui talvez extrapole meu gráfico, mas enfim, vamos tentar. Então aqui eu vou ter que somar, vou somar 2 aqui e vai extrapolar, não vai dar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir meu negócio aqui. Eu vou fazer f de x mais 2, para ficar mais fácil. F de x mais 2. Aqui mais 2. Isso. Então, esse ponto que eu tinha aqui, eu vou somar 2 unidades. Se eu vou somar 2 unidades, olha só, 2 unidades aqui corresponde a justamente isso aqui, né? Se eu olho para esse intervalinho aqui, isso tem 2 unidades, vai daqui até aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto 2, f de 2 mais 2. Só que o f de 2 mais 2 é o quê? Isso é g de 2. Então, uma vez que eu sei que esse ponto está no gráfico da f, se eu jogo 2 unidades para cima, ele vai estar no gráfico da g. Se eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, ó, não tem nada de especial, ele está no zero, né? Então, esse ponto aqui é, sei lá, vamos supor que ele é 4,7, que não sei quanto ele é, mas enfim, e zero, porque ele é zero porque no meu eixo y ele vale zero. E vou jogar 2 unidades para cima. 2 unidades para cima vai cair aqui, ó. Então, isso aqui é o 4,7 g de 4,7. E assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso é, esse ponto 2 que eu peguei, ele não tem nada de especial. Ele foi um ponto aleatório. E o gráfico da G nesse ponto, eu vou jogar 2 unidades para cima com relação ao da F. Porque eu estou somando 2 unidades. Então, seja o valor, qualquer valor que seja de X aqui, eu vou calcular o F e vou somar 2. Então, quando eu somo 2, eu jogo 2 unidades para cima. Tá claro isso? Então, quando eu faço, por exemplo, f de x mais 5, eu vou pegar todo o gráfico, esse gráfico tracejado aqui, tá? É o f de x, e esse gráfico azul aqui é o do f de x mais 5.
Então, eu peguei todo esse gráfico f de x e joguei 5 unidades para cima. Então, por exemplo, isso aqui. Ó. Tá. Então, essa é exatamente aquela função que eu tinha, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser f de x, vai ser g de x mais um certo h. Eu declarei h, declarei. Então, por exemplo, para o h, vamos o h0, tá? Então, por exemplo, o h0. Então, o f de x, que é essa função nova que eu estou querendo construir, vai ser a minha função que foi dada, o gráfico dela, mais h. h aqui para mim é zero. Esse h, não se preocupa com esse h, tá? Então, nesse caso aqui é zero. Bom, se é zero, então f de x é g de x. O gráfico tem que ser a mesma coisa, porque é a mesma expressão. Agora eu vou começar a brincar com esse h, tá vendo? Se eu começar a aumentar o valor de h, eu estou jogando a função para cima, tá vendo? E assim eu vou. Se eu diminuir aqui a perspectiva, eu vou jogando para cima. Ela faz exatamente o que a função original está fazendo, só que ela joga para cima. E se eu subtrair, eu vou jogar para baixo. Então, tá vendo? Para valores negativos, eu vou jogando lá para baixo. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês... Esse é o primeiro movimento de operação de gráfico. Então, f de x mais alguma coisa para fora. Então, esse mais alguma coisa, ele vai mexer no eixo y só. Se for positivo, joga para cima. Se for negativo, joga para baixo. Tudo bem? Então, por exemplo, isso. O próximo é o seguinte. Eu vou apagar isso aqui tudo. Então, por exemplo, aqui ali ainda é o f de 2. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Então, antes eu tinha somado fora. Eu somei um número fora da função. Agora eu quero que a minha g de x seja f de x mais 2. Percebe? Tem uma diferença aqui, né? Eu estou somando dentro do... O que vem entre parênteses, assim, da função, a gente chama de argumento, tá? Então, eu estou mexendo dentro do argumento da função. Não é mais fora. Vamos pensar o que acontece, tá? Ó, de novo, essa f aqui, essa função, essa preta que está desenhada, eu quero achar o gráfico da minha função g, tá bom? O que que eu sei, por exemplo? Eu sei que a f de 2 vale esse ponto aqui. Então, a g, a g de 0, o que que é a g de 0? A g de 0 vai ser f de 0 mais 2, que é f de 2. Então, o gráfico da minha função g, para x igual a 0, vai fazer o que a minha função f faz para x igual a 2. Para x igual a 2, a minha função f está aqui. Então, deixa eu trocar de cor aqui, que destaque talvez essa aqui. Então, para x igual a 0, a minha g vai fazer o que a f faz para 2. Então, aqui, ó, vai estar a minha g de 0. Tudo bem? Vamos fazer mais um ponto para tentar entender o que está acontecendo? Esse ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui vale 4,5, tá? Para não ficar tão arredondado. Então, eu sei que f de 4,5 é 0, pelo gráfico. Então, a g de 2,5 vai ser igual a f de 2 mais 2,5. Porque é o que está fazendo, né? A g de x é f de x mais 2. Então, a g de 2,5 é f de 2 mais 2,5. Que é a minha f de 4,5, que eu sei que vale 0. Então, quando x vale 2,5, a minha g vai valer 0. Então, no 2,5, esse ponto está aqui. Então, percebe o que está acontecendo? Para qualquer ponto da f que eu pego, como eu estou somando 2, eu estou jogando esse meu gráfico para a esquerda. Pensa em linha de tempo. Pensa assim, pensa que o x é o tempo. E conforme você vai aumentando, vai correndo no tempo, a sua f está te falando onde você tem que estar. Tá? Então, para
x igual a 2, eu tenho que estar na posição f de 2. Para x igual a 4,5, eu tenho que estar no 0. E assim por diante. Então, no tempo 2, eu tenho que estar na f de 2. No tempo 4,5, eu tenho que estar no 0. E assim por diante. Quando eu somo 2 aqui no argumento, eu estou falando assim para a função, ó, antecipa 2 unidades do que você vai fazer. Você tá dando tempo extra, tá vendo? Então, tipo, é como se eu pegasse assim. Então, no G de 0, eu quero que já esteja adiantado, né? Eu quero que no G de 0 faça o que deveria estar fazendo no 2. Tá? Enfim, eu pelo menos tento ver dessa forma. Tem que pensar um pouquinho assim para digerir isso, mas é como se eu estivesse acelerando o tempo. Então, quando eu somo um número, eu estou acelerando o tempo. Se eu estou acelerando o tempo, eu estou jogando para a esquerda essa função aqui. Tudo bem? Então, o que me resta no final das contas é o seguinte. Quando eu faço f de x mais 5, por exemplo, eu joguei o gráfico da minha função para a esquerda em 5 unidades. Vamos fazer isso aqui, por exemplo. Então, eu não tenho mais isso aqui, agora eu tenho isso aqui. Então, ó, o que eu tenho é basicamente isso aqui, é uma função mais um argumento lá dentro. Eu vou começar a andar para a direita, ou seja, eu estou somando um número positivo. Então, se eu somo 2, eu desloquei 2 unidades, o tracejado é o gráfico original, tá? Lembra disso. E esse verde é o gráfico novo. Então, eu estou deslocando 2 unidades para a esquerda. Se eu fico aumentando 2, cada vez eu vou deslocar mais. Vou deslocando, vou deslocando, vou deslocando. Eu não mexo no gráfico. O gráfico está intacto. A única coisa que eu faço é eu ando com ele. Esse movimento de só andar com ele é chamado de translação. Então, se eu estou somando alguma coisa no argumento positiva, eu translado esse gráfico para a esquerda. Se eu somo uma coisa negativa, vamos fazer, ó, eu estou deslocando ele para a direita agora. É como se eu estivesse atrasando, né? Então, eu estou somando negativo, assim, ó, leva mais tempo para fazer isso, ó, demora mais aqui. Você começa de um outro ponto de tempo. E assim por diante. Então, quando eu somo no argumento, eu translado na horizontal. Se eu somo fora da função, como eu tinha antes aqui, se eu somo fora da função, eu translado verticalmente. Então, se eu somo uma coisa positiva, eu translado para cima. Se é uma coisa negativa, eu translado para baixo. E no argumento é meio que o contrário, né? Você espera que se você somasse, seria para a direita, né? Porque positivo é direita, né? Você vai ter essas convenções, mas enfim. Se você soma um número positivo no argumento, você desloca para a esquerda, número negativo desloca para a direita. Isso, de novo, é questão de exercício e prática, tá, gente? Então, eu estou tentando dar uma ideia de como eu vejo essas coisas. Pega um gráfico e fala assim, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que somar 5 unidades nesse caso, por exemplo. Então esse ponto aqui, esse ponto vai para onde? Jogo para cima. Eu já tenho uma intuição de onde está indo, entendeu? Então, eu estou tentando passar para vocês o feeling que normalmente eu uso para essas coisas, porque eu não consigo decorar essas coisas. Inclusive, minha memória é horrível para isso. Então, eu tenho essas, sei lá, técnicas, talvez, que me ajudam a decidir, né, para onde que está acontecendo. Igual eu fiz aqui com vocês, né, de pensar o pontinho para a esquerda ou para a direita, para onde vai. E aí tem outras operações. Então, a próxima é a seguinte. De novo, vou tentar dar uma intuição aqui. Eu estou demorando um pouco mais nessas para vocês ganharem um pouco de intuição no que vai acontecer, tá? Então, apago isso aqui, não me importa mais. Olha só o que eu vou fazer agora. Então, de novo, eu tenho a minha f de x, não sei o que é. Eu vou definir a minha g de x para ser f de menos x. Mudei, né? Não estou mais somando uma coisa no argumento, eu estou multiplicando por menos 1 no argumento. Tá? Então vai ter outro tipo de relação. Então, vamos pensar. O G. Então, lembra só, eu estou deixando o f de 2 fixo aqui porque ele está sendo para mim meu exemplo base, tá? Meu ponto base. Então, para eu chegar no f de 2, eu teria que fazer o g de menos 2. Né? Então, o g de menos 2 ele vai ser o f de menos 2, que é o f de 2. Tudo bem? Então, no menos 2, a g faz o que a f faz no 2. Então, no menos 2, isso aqui é o g de menos 2. Esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui corresponde ao 2g de menos 2.
Desculpa, menos 2, g de menos 2. Agora, se eu pego esse pontinho aqui mais para cima, agora, por exemplo, suponha que eu pego esse ponto aqui um pouquinho para cá. Ele corresponde, sei lá, vamos pegar o x igual a 1 aqui. Então, o x igual a 1 está aqui. Então, esse ponto aqui é o 1, f de 1. Então, quando eu faço, por exemplo, g de menos 1, pelo mesmo cálculo que eu fiz aqui, isso aqui vai dar o f de 1. Então, o menos 1, ele vai estar aqui, ó. Então, isso aqui é menos 1, g de menos 1. Conseguem sentir o que está acontecendo? Eu estou espelhando, né? Então, tudo que acontece para x positivo aqui, vai acontecer para x negativo aqui na g. Então, eu estou espelhando o que está acontecendo nessa função. E espelhando com respeito a eixo y. Então, eu estou multiplicando o argumento por menos 1. Mas a reflexão vai ser no eixo y. Então, olha só. Se esse gráfico preto aqui é o f de x, esse azul é o f de menos x. Então, eu simplesmente refleti com relação ao eixo y. E aí, eu posso pensar a mesma coisa. Bom, então, ao invés de fazer f de menos x, eu quero fazer menos f de x. Agora, se eu faço menos f de x, então todo valor que f de x me dava, eu tenho que fazer menos ele. Então, é natural que agora eu espelhe com relação ao eixo x. Então, eu estou espelhando com relação ao eixo x. Esses aqui acho que nem tem muito o que fazer, tá? Eu até faria aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer o menos x, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Ou eu posso fazer o menos x. E aí eu posso fazer o menos g de x menos x. Então, eu refleti dos dois lados. Primeiro, aqui não faz tanta diferença, tá? Então, eu vou primeiro refletir aqui. Então, por exemplo, eu posso primeiro refletir aqui, e agora eu reflito esse novo com relação ao eixo x. E aí ele vira isso. E aí eu posso somar um número aqui. E aí eu posso subtrair um número aqui. Então, tá vendo? Eu vou fazendo esses passos a passos, um por vez, até que eu possa ter uma expressão super complicada aqui, e ainda assim eu consigo esboçar o gráfico dela só sabendo o gráfico da f. E olha que coisa complicada que eu estou ganhando aqui. Então, eu posso até colocar esse h aqui e ficar brincando com isso. Ó. Olha que coisa complicada que fica mexendo, mas ainda assim consegue. Tá? Só que falta uma operação ainda. Que essa operação é um pouco mais complicada. Deixa eu ver qual que eu tenho que fazer agora. É o 2. Ainda é ok. Então, vou fazer até aqui mesmo, tá? Então, o próximo passo é o seguinte. Eu estou usando o 2 aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá? Então, o gráfico, na verdade, que eu quero é g de x igual a algum número, tá? Eu vou pegar um número a aqui e multiplicar por f de x. Então, seja o que meu gráfico f faz, não me importa, o número que eu obtenho eu vou multiplicar por a. O exemplo que eu tenho aqui é 2, tá? Então, isso aqui é o 2f de x. Então, se aqui dava 0, bom, 2 vezes 0 é 0. Então, continua sendo a mesma coisa, não muda. Mas aqui valia, lembra, valia quase 5. Então, 2 vezes quase 5 vai dar quase 10. Então, os pontos, tá vendo, de domínio não estão mudando, mas eu estou dobrando o valor que ele dava antes na f. Tudo bem? Dá para ter. Esse aqui é tranquilo, eu acho, né? Quando eu mexo fora do argumento é mais fácil. Pelo menos assim eu entendo. Então, vamos fazer, por exemplo, isso aqui, ó. A minha f de x vai ser manter o x aqui. Eu vou multiplicar aqui por h agora. Então, olha só, o h... h igual a 1 é a própria função, não faço nada. Agora, se eu começar a aumentar o h, eu começo e ter que ir lá em cima, né, para fazer uma coisa que eu fazia antes aqui embaixo. Então, aqui eu estava no quase 5, agora eu vou lá, passo do 10. E vou passando do 15, vou explodindo. Mas olha só que interessante, o zero, como é qualquer número vezes zero é zero, o zero ele vai ter que ser zero, ele vai ter que voltar sempre para o zero. Então, eu estou esticando a função. Tá? Quando você multiplica por um número fora, você está esticando a função. Se o número for maior que 1, tá? E aí tem várias coisas que podem acontecer. Eu posso multiplicar por um número entre 0 e 1. Ah, olha o que vai acontecer. Eu vou diminuindo a função, eu vou meio que achatando ela entre 0 e 1. Tá?
Por quê? Se eu estou multiplicando por meio, na verdade eu estou dividindo por 2. Então, o número que dava 5 aqui antes, tem que me dar 2,5 aqui. E aí eu vou achatando. Até que, bom, se for 0, não tem o que fazer, né? 0 vezes qualquer coisa é 0, então vai dar essa reta aqui, o próprio eixo x. E aí eu posso dar números negativos, mas aí eu já estou em outro lugar, né? Aí eu já estou meio que na reflexão, né? Multiplicar por um negativo nada mais é do que refletir e multiplicar por essa contração que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, posso ficar brincando dessa forma. De novo, gente, isso aqui é questão de fazer exercício. Ficar brincando com essas... Eu estou mostrando para vocês essa calculadora gráfica aqui só para dar imagens de como essas coisas se comportam, mas a ideia é que vocês podem utilizar esse recurso para auxiliar vocês, mas é bom entender a teoria, né, por trás. Tipo, tentar realmente sentir, pegar o feeling, né, de que acontecem essas coisas. E tem só mais um último, que é isso aqui, ó. Eu posso multiplicar dentro do argumento por um número. E aí eu vou mexer o quê? Se quando eu multiplicava fora da função, ele esticava ou comprimia, aqui eu vou engordar ou emagrecer a função. Só que pensa assim, lembra? Quando é no argumento é um negócio meio que oposto do que deveria fazer, né? De certa forma. Quando eu multiplico por 2x, então o que deveria acontecer para um valor, ele vai acontecer 2 vezes mais rápido. Então eu estou comprimindo a função, porque ela tem que fazer o que a função original fazia num tempo menor, num tempo, nesse caso, 2 vezes menor. Tá? Vamos pensar um pouco. Então, por exemplo, aqui, lembra que eu estava nesse ponto, aqui valia, sei lá, 4,5, né? Que eu tinha mais ou menos falado. Então, a f de 4,5 é 0. Mas agora, se eu pego 4,5 e divido por 2, sei lá, vai dar isso aqui 2,25. Então, o g de x for igual a f de 2x, então o g de 2,25 vai ser f de 2 vezes 2,25, que é o meu f de 4,5, que é 0. Então, ao invés do g se anular no 4,5, ele vai se anular na metade de 4,5, que é o 2,25. Por isso que aqui dá 0. Então, ela faz acontecer mais rápido a função, tá vendo? Aqui ela tá mais devagar, vai e sobe. Aqui ela tem que fazer tudo o que ela faz, ela tem que subir e descer, só que na metade do tempo. E se eu dividir por um número, ela pode levar mais tempo para fazer. Então, esse é legal ver aqui. Então, agora o que eu tenho que fazer é multiplicar por h aqui dentro. Então, olha só. Quando o h é igual a 1, é a própria função. Agora eu vou aumentar o h. Tá vendo? Ela tem que ser muito rápida. Ela vai muito rápido. Se eu voltar aqui, ó. Quanto mais eu aumento, mais rápido ela tem que acontecer. Então, mais eu comprimo ela. E agora, para valores entre 0 e 1, olha só, ela vai demorar mais para fazer. Então, eu começo a engordar ela. Eu acabo engordando, até que fica quase... Demora a reta inteira para fazer, tá vendo? E aí eu posso pensar nos números negativos, só que quando eu penso nos números negativos, eu vou acabar refletindo ela, que é uma coisa que a gente já viu, tá? Tudo bem, gente? Então, enfim, parece bastante coisa, e de fato é bastante coisa, mas você tem, essencialmente, essas 6 regrinhas ali, tá? Então, somar dentro ou fora do argumento, multiplicar por menos 1 dentro ou fora do argumento, e multiplicar por um número dentro ou fora do argumento. E aí você tem que lembrar como é que funciona esse comportamento. De novo, você não precisa memorizar isso, você pode pegar um gráfico desse e falar assim, se eu multiplicar por 2, o que acontece? E se questiona, né? Pensa, reflete sobre o que está acontecendo, ao invés de decorar. Eu, pelo menos, prefiro. Tá? Mas, de novo, prática, exercícios vão ajudar vocês a ficarem mais ligeiros nisso. Então, eu sugiro que vocês pratiquem bastante exercício sobre isso também. Acho que tem alguns na lista.
E aí, como eu falei, né, eu posso ter coisas variadas agora, né? Então, ao invés de ter isso aqui, eu posso ter agora, por exemplo, hx mais 5 menos 7, e vou subtrair lá fora ainda. Cancela. E vou subtrair aqui fora ainda. Então, olha só, eu posso ter um negócio assim agora. Então, eu tenho muita coisa acontecendo aqui com a função original, e eu posso ficar brincando com isso daqui. Tá? Deixa eu somar isso aqui. Aqui, ó. Por exemplo, se eu jogo h igual a 2,3, então, uma vez que eu sei o gráfico de f de x, o gráfico de menos g de 2,3x mais 5 menos 7 é isso aqui. E eu não precisaria de calculadora gráfica para fazer, tá? Eu estou usando isso aqui só como ferramenta para ser mais rápido. Mas dá para fazer. E é o que vocês têm que fazer no final dos contos como exercício. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Mas acho que é bastante coisa, né? Teve muita coisa para ser dada ali. Agora é com vocês praticar, tirar dúvida e acho que é isso.